Olá, está começando o programa Vida de Bem. Aqui você conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmo e formalizaram o próprio negócio. Eu sou Camila Xavier e quem participa do programa de hoje é o André Silva, gestor da AS Gestão e Treinamento. E na edição desta semana, nós vamos falar sobre o microempreendimento do Diogo Andrade, Aguinho Trufas. O Diogo começou a vender doces na adolescência e nunca mais parou. Hoje ele conta com a ajuda dos pais e com uma clientela bastante fiel. Dá só uma olhada. Meu nome é Diogo Andrade, tenho 21 anos, sou empreendedor. Eu descobri que cozinhar era uma paixão quando eu vi que as pessoas gostavam muito daquilo que eu fazia. Quando eu vi que as pessoas olhavam para aquilo que eu fazia e se identificavam muito com o meu negócio. Elas viram que aquilo que eu fazia não era só um doce, não era só um produto, mas era muito mais do que aquilo, era um presente, era um sentimento. Um doce de Dia dos Namorados não era só um doce de Dia dos Namorados, era um presente, aquilo tinha um juízo de valor muito maior do que aquilo que eu esperava. E as pessoas recebiam isso com muito mais amor do que eu. E quando eu vi que as pessoas valorizavam tanto o meu trabalho assim, eu comecei a ver os doces que eu fazia com outros olhos. Na época eu tinha 15 anos de idade e eu queria ter dinheiro para poder sair com meus amigos e tudo mais. E eu tive a ideia de fazer algumas trufas para poder vender na escola. E na época eu assistia muitos programas de culinária, eu gostava muito de cozinhar, gostava muito de fazer comidas salgadas. E eu tive a ideia de poder fazer algumas sobremesas, algumas comidas doces, né? E as comidas doces ficaram muito boas e eu levei para alguns colegas de escola e eles deram a ideia de, pô, por que você não faz alguma coisa para trazer para cá, para você vender e tudo mais. E aí eu tive a ideia de fazer algumas trufas para poder vender na escola na época. E foi muito bom. Na época eu cheguei a vender 200, 100, 150 trufas por semana e consegui ganhar um dinheiro bem legal na época. Eu abri o Aguinho Trufas em 2020, quando começou a pandemia, porque na época eu queria fazer as trufas na escola, né? Só que em 2020 eu estava no terceiro ano do ensino médio e as escolas fecharam em março e eu tive a ideia de abrir um Instagram. E no Instagram eu montei a logo, fiz tudo aquilo que precisava fazer e a gente começou a vender pela internet. A inauguração foi em 2020, quando a gente abriu o Instagram. E naquela época eu confesso que eu fiquei com bastante medo, porque como tudo havia fechado e muita gente tinha perdido o emprego, eu fiquei com bastante medo de não conseguir vender tudo que a gente tinha planejado vender. Na época a gente tinha feito o planejamento de vender por volta de 30, 35 ovos de Páscoa e eu já tinha comprado todas as coisas e uma semana antes a gente não tinha vendido nenhum ovo. E eu confesso que eu fiquei com bastante medo, só que a gente colocou Deus na frente, né, acima de tudo. E na Bíblia até fala que a gente tem que consagrar todos os nossos planos ao Senhor e eles deram certo. E foi isso que a gente fez. A gente consagrou tudo a Deus e deu tudo certo. A gente divulgou, a gente trabalhou, colocou Deus na frente de tudo e a gente conseguiu vender no final de uma semana, a gente vendeu mais de 100 ovos. E a gente faturou mais de R$4.000 naquela semana. O meu propósito hoje é poder abençoar as pessoas. Acredito que não vendendo um doce, mas vendendo um presente, sabe? Acho que isso é o mais legal. Inclusive na última Páscoa que a gente fez agora em 2023, foi muito legal porque eu consegui ver muito isso. E na primeira Páscoa que a gente fez em 2020 também, porque muitas famílias ficaram separadas. Muita gente deixou de se reunir, muitas famílias não conseguiram, muitos avós ficaram longe dos netos, longe dos filhos. E quando eu cheguei na casa dessas pessoas para poder fazer alguma entrega, foi muito especial. Inclusive em uma casa em específico, na Candangolândia, quando eu cheguei lá, teve um avô que chorou quando eu fiz a entrega. E foi muito especial ver ele chorando porque ele viu que o neto dele lembrou dele. E foi muito legal. E eu vi naquele dia que a gente não vendia doce, que a gente vendia um presente. O doce que as pessoas mais gostam que a gente faz é o Aguinho da Felicidade.
Acredito que por causa da textura dos nossos recheios, o Guinda Felicidade ele vai muitos recheios cremosos, ele vai morango, ele vai brownie, ele vai Nutella, ele vai leite ninho, ele vai muita coisa gostosa e os recheios são muito cremosos, são muito saborosos. Acredito que por isso, muita gente gosta dos Guindas da Felicidade. A produção da Guion Trufas geralmente acontece na segunda e na terça-feira. A gente faz toda a produção na segunda e na terça, e na quarta a gente começa a produção para o final de semana. Aí quarta e quinta a gente deixa todos os doces prontos, e na sexta-feira a gente começa a vender para o final de semana. Todas as encomendas elas chegam pelo nosso WhatsApp e pelo iFood também. São os nossos principais meios de vendas hoje. A parte mais legal da produção é montar, com certeza. É montar porque é a parte que você vê pronta, né? É todo o trabalho que você fez na hora que você estava ali na panela mexendo o brigadeiro, mexendo o doce, na hora que você estava na batedeira batendo o bolo, na hora que você estava assando o bolo depois. É a parte que você vê tudo pronto. Então é bem gratificante você ver o resultado do trabalho depois. A receita autoral da Guion Trufas hoje foi bem difícil, foi um processo bem trabalhoso, porque a gente foi pegando várias receitas que a gente viu, a gente foi pegando vários vídeos, né, que a gente assistiu na internet, várias receitas de YouTube, e a gente foi aprimorando. A gente foi testando uma receita A com uma receita B, uma receita C, e a gente foi aprimorando com o tempo. A gente foi pegando uma mousse, a gente foi misturando o recheio com outro recheio, e hoje a gente chegou em algumas texturas que eu posso dizer que são autorais, porque a gente não acha as quantidades que a gente pega para fazer as mousses, a gente não acha essas quantidades na internet. Em data comemorativa a gente enfrenta muita dificuldade para poder fazer a produção, porque tudo começa no planejamento. O planejamento em si, ele já é bem trabalhoso, porque a gente tem que ligar para vários fornecedores, a gente tem que pesquisar o preço de tudo, porque como a gente compra em grande quantidade, a gente não pode ir em qualquer lugar e comprar, porque coisa de centavos já vai fazer uma grande diferença no nosso orçamento. Então a gente precisa fazer uma grande pesquisa no mercado mesmo, em vários lugares, em orçamento, e tudo começa por aí. Essa é a primeira grande dificuldade, é um mês só para poder planejar uma grande produção de Páscoa, uma grande produção de Natal. E depois, a grande dificuldade é fazer. Porque são várias noites que você fica sem dormir, várias noites que a gente tem muita coisa para fazer. Inclusive, na última Páscoa, em 2023, foi bem trabalhoso. Acredito que se eu dormir 10 horas na semana foi muita coisa. Foi muita coisa porque a gente fez aproximadamente 200 ovos de Páscoa, 400 barras e 900 trufas. E tudo isso demandou muito tempo, muito esforço para 3 pessoas. E foi muito trabalhoso tudo isso. E a gente tinha que fazer e entregar. Os principais benefícios de trabalhar em família, acredito que é o próprio nome, é trabalhar em família. Porque você trabalhar do lado do seu pai, do lado da sua mãe, acredito que não tem preço, sabe? É muito legal trabalhar com seu pai, com sua mãe, porque você cria mais conexão com as pessoas que você mora todos os dias. Você cria mais conexão, você cria mais piadas internas, você cria tantos momentos juntos. Inclusive, todo o dinheiro que a gente junta para viajar depois, para poder comprar alguma coisa aqui para casa. E aí, quando a gente está na estrada, quando a gente usufrui de alguma coisa que a gente comprou, é bem legal porque a gente fica lembrando de todos os perrengues que a gente passou, de todas as noites que a gente não dormiu, de todo o trabalho que a gente teve. E é bem legal depois ter todas essas memórias, todas juntas. Hoje a gente garante a qualidade dos ingredientes a partir dos nossos fornecedores. Hoje a gente tem fornecedores muito bons. Quando a gente abriu o MEI, o nosso CNPJ, a gente conseguiu assegurar isso de forma bem melhor, porque a gente conseguiu ter todo acesso às notas fiscais,
ter todo acesso ao estoque dos fornecedores, e tudo isso forneceu para a gente uma confiança melhor em todos os ingredientes que a gente usa. Para a gente que trabalha com MEI, é bem mais fácil fazer essa personalização, porque a gente tem a produção menor, né? E a gente consegue fazer bem mais personalizado para cada cliente, para cada pessoa. Então a pessoa que gosta de um chocolate mais amargo, ela vai ter o chocolate mais amargo. E a pessoa que gosta do chocolate menos amargo, mais doce, ela vai ter o chocolate mais doce. Então a gente consegue segmentar cada produto para cada cliente de acordo com o gosto de cada pessoa. É muito importante essa questão da fidelização, porque entra muito no quesito do propósito. Entra muito no quesito da gente não vender o doce, mas vender o presente. Porque quando a pessoa ela vê que aquilo foi feito para ela vê que aquilo não é só um doce, né? Ela vê que aquilo realmente foi feito realmente por encomenda. Que ela realmente encomendou aquilo de acordo com o gosto dela. E ela vê que aquilo realmente foi feito só para ela, e não para uma grande parte de pessoas, um grande grupo de pessoas. O doce da Guion Trufas ele pode mudar o dia de uma pessoa, porque os doces ele deixam o dia de alguém muito mais feliz. Ele deixa o dia da pessoa muito mais agradável, muito mais contente. E quem não gosta de comer um doce, né? Quem não gosta de comer um docinho, ainda mais um guia da felicidade, que é tão cremoso. A gente sempre tenta aprimorar as técnicas de confeitaria por meio de curso, por meio de vídeo, e sempre testando novas receitas, né? A gente sempre testa novos sabores, a gente sempre lança algum sabor novo. Na confeitaria a gente sempre tem que ter novidade. A gente sempre tem que ter um sabor novo, alguma embalagem nova, alguma coisa que alguém não fez antes. A gente sempre tem que lançar alguma coisa nova. E é assim que a gente mantém a fidelidade dos nossos clientes e sempre lançando coisas agradáveis que as pessoas gostam de comer. A gente virou MEI em 2022, quando a gente queria colocar nossa loja no iFood. E no iFood, o pré-requisito é você ter um CNPJ. E a gente queria colocar nossa loja lá para poder aumentar nossas vendas, aumentar nossa visibilidade. E a gente abriu o nosso MEI e foi muito bom. As nossas vendas aumentaram bastante. Todo o nosso processo com os fornecedores foi muito legal também, ajudou bastante. Ter um CNPJ abriu muita porta pra gente. O tempo pra gente se formalizar como MEI foi por volta de 2 anos. A gente só começou a reparar nisso quando a gente precisou mesmo aumentar nossas vendas por meio de alguma plataforma digital, que era o iFood. Aí a gente entrou na plataforma por meio do MEI. Os principais benefícios que a gente encontrou quando a gente se formalizou como MEI foram a questão dos fornecedores. Tudo isso foi muito legal para a gente, abriu muita porta em várias empresas para a gente poder ter os melhores produtos, ter melhores descontos. Acredito que muitas linhas de crédito também foram abertas para a gente nesse meio termo, foi muito legal. A questão do iFood também foi muito legal, aumentaram muito as nossas vendas, muitos clientes novos chegaram através do iFood e foi isso. Eu defino a minha jornada como empresário hoje como promissora, porque eu ainda tenho 21 anos, ainda tenho muita coisa para viver, até mesmo no curso da faculdade que eu estou fazendo, que é fonoaudiologia, eu ainda quero empreender nesse ramo também, então eu tenho muita coisa a viver e a minha experiência dentro do ramo da confeitaria acredito que vai me ajudar muito também na área da saúde, que é uma área que eu quero empreender, e acredito que seja isso, que a minha jornada é promissora. O meu conselho para você que quer empreender, que quer abrir um negócio, é que você tenha coragem, é que você deixe o medo de lado, é que você coloque todos os seus planos em ação, é que você explore todos os seus sonhos, porque na hora de você passar o seu cartão de crédito, na hora de você pegar um empréstimo, você vai sentir medo. Na hora, com certeza você vai ter uma aflição.
Mas aí é o momento de você colocar a sua fé em ação, aí é o momento de você pensar no seu sonho, é o momento de você pensar no seu projeto. E aí, com certeza, tudo aquilo que você planejou, com certeza, tudo aquilo que você sonhou, aquilo vai dar certo. Você precisa trabalhar, você precisa colocar o seu projeto em ação, e aí, com certeza, Deus vai te abençoar e vai dar tudo certo. Planos futuros para Guinho Trufas é deixar a empresa para os meus pais. Quando eu me formar na área da saúde, que é a fonoaudiologia, eu pretendo seguir a minha área e deixar a empresa para eles. Eles já estão se aposentando e eles vão querer abrir o espaço deles, eles vão continuar a produção e os clientes estão aí. Eles querem os doces, eles querem os nossos doces, né? Não são qualquer doce, não é qualquer produção, eles querem a nossa. Nós temos clientes fiéis, graças a Deus. E eles vão estar aí para poder continuar a produção, continuar as entregas. E é isso, esses são os nossos planos futuros. E pretendemos ir para um espaço maior. Pretendemos abrir uma loja futuramente, quando meus pais se aposentarem. Eles vão ter 100% do tempo dedicado à empresa. E aí a gente vai ter um espaço físico todo bonitinho, todo legal. E eu vou chamar vocês de novo para fazer outra reportagem filmando o nosso negócio, a abertura e a inauguração, e vai ser muito legal. O empreendedorismo mudou muito a minha forma de pensar, porque eu parei de pensar como um CLT e comecei a pensar como um dono de empresa. Comecei a ver que as minhas horas como dono de empresa seriam ilimitadas. Comecei a ver que como CLT eu só iria ter de 8 às 18. E como dono de empresa eu poderia ter várias pessoas trabalhando comigo, vários processos sendo realizados ao mesmo tempo. E eu trabalhando sozinho, eu só ia ter o meu processo, eu só ia ter a minha área, só ia ter a minha parte sendo feita. Mas comigo no centro da empresa, tendo o meu negócio, eu poderia ter vários processos, poderia ter várias pessoas comigo e toda uma empresa direcionada pro caminho que eu escolhesse. E ser dono de um negócio é muito diferente, né? Você consegue colocar a sua cara, você consegue colocar a sua mão, você consegue colocar o seu dedo no seu negócio e tudo ali fica parecido com você. E é muito legal todo esse processo. Persistência e dedicação são os focos do Diogo e dos pais dele para tocar o negócio. A seguir, nós vamos conversar sobre a Guinho Trufas com o André Silva, que é gestor da AS Gestão e Treinamento. E quem também vai estar aqui conversando com a gente no nosso estúdio é o Diogo Andrade. Então não saia daí, o programa Vida de MEI volta já! Estamos de volta com o programa Vida de MEI. Agora há pouco nós conhecemos a história do Diogo Andrade, que é microempreendedor individual, dono da Guinho Trufas. E está aqui com a gente já no estúdio para participar desse bate-papo o Diogo e também o André Silva, que é gestor da AS Gestão e Treinamento. Sejam muito bem-vindos, Diogo e André. Prazer falar com vocês. Oi, Camila. É um prazer todo meu de estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. A gente vai falar de muitas coisas aqui, né? A gente vai falar sobre empreendimentos, negócios e acredito que vai ser muito bom. Muita coisa legal. André, seja bem-vindo também. Prazer, Camila, prazer, Diogo. Fiquei muito feliz do convite. Estamos juntos para a gente bater bastante papo, trocar bastante informação. Então, bora começar esse bate-papo? Eu já estou aqui querendo saber, Diogo, quer dizer que você começou a empreender ainda na escola e depois disso nunca mais parou, né? Quais serão aí os próximos passos no mundo dos negócios? Olha, os próximos passos, Camila, é abrir a nossa loja, né? Com certeza. Esse é um planejamento que a gente tem há muito tempo. E eu faço um curso da área da saúde na faculdade e planejo futuramente também abrir uma clínica. Olha que legal, uma clínica porque você estuda o que atualmente? Fonoaudiologia. Ah, bacana, então vai empreender
com os doces e mais a clínica? Com certeza. Ah, muito bom. E André, agora eu quero saber de você, André, como é que você vê o negócio do Diogo? Tem como expandir ainda mais esse empreendimento? Tem, Camila, tem bastante. É uma área, eu falo que doces e comida as pessoas não param de comer, não tem fim, não tem finitude. Então dá sim para a gente expandir mais o negócio, sempre com muito planejamento e não esquecendo realmente do produto principal dele e do que ele quer para o mercado. Muito bom. Diogo, uma coisa que me chamou a atenção é que você é bem novo, né? Quantos anos você tem? Tenho 21 anos, E começou a empreender desde quantos anos? desde os 15. Super novo. E agora terminando aí a faculdade, né, de fonoaudiologia, quer trabalhar, empreender também nessa área. E aí eu te pergunto, como é que você vê esse mercado que você escolheu para empreender, de confeitarias, doces, tá dando para pagar as contas? Olha, Camila, o mercado de confeitaria é muito bom. É algo muito agradável de se trabalhar e sempre dá para pagar as contas. Como o André falou, né? Comer é uma coisa que as pessoas nunca param de fazer. E a gente sempre está ali, oferecendo a nossa pronta entrega, anunciando no Instagram, no iFood e sempre vendendo bem. Diogo, e o começo foi muito difícil? Quais as dificuldades que você enfrentou no início do teu empreendimento? Olha, no começo foi bem difícil porque eu não tinha experiência, né? Tinha só 15 anos de idade e eu comecei a fazer algumas trufas para poder vender no colégio. E naquela época era bem legal vender para os meus amigos, eu vendia para os professores e fiquei vendendo lá até 2020, quando a gente teve a pandemia do Covid e as escolas fecharam. Aí foi a época que eu abri um Instagram e comecei a anunciar os doces por lá. Até então você fazia isso por hobby? Não tinha muita pretensão que se tornasse um negócio mesmo no início? Não, eu nunca achei que isso viria a se tornar um negócio. Eu sempre achei que era algo para eu ter uma renda ali no momento. Uma renda extra, sim, né? durante o período de escola. E nunca eu pensei que um dia eu poderia abrir um CNPJ. E na pandemia, quando as escolas fecharam, o que você fez? Na pandemia foi muito legal porque a gente abriu o Instagram, eu e meus pais, e a gente começou a anunciar todos os doces por lá. E como todas as lojas estavam fechadas e a maioria não fazia entrega, a gente saiu bem na frente desse ponto, porque nós não tínhamos loja física, então a gente não foi prejudicado e a gente ainda entregava na casa das pessoas. Então esse tempo foi um tempo de bastante prosperidade pra gente. E André, é comum um pequeno empresário enfrentar no início essas dificuldades? A maioria dos brasileiros hoje, eles empreendem por uma necessidade, né? Não é nem tão por oportunidade assim, como no caso do Diogo, que foi para conseguir uma renda extra, né? É isso mesmo, Camila. Os pequenos empreendedores, eles vão realmente empreender porque eles precisam de uma fonte de renda financeira, isso para completar a renda ou mesmo para ser a renda principal. Então, é comum a dificuldade no começo mesmo e tem que ter força de vontade e garra para conseguir seguindo na profissão. E como os microempreendedores eles podem contornar as dificuldades iniciais de um negócio? Camila, com muito planejamento. Acredito que o Diogo deve ter feito isso, nem que for um rascunho num papel ou numa ideia ou num sonho de alguma forma. Precisa planejar. Não tem que ter medo, obviamente. Quem quer empreender, quem precisa de uma renda extra, precisa também ter a coragem de empreender, mas sempre com muito planejamento, a saber em que momento está, para onde quer ir, o que quer fazer. Muito bom. E André, além dessa dificuldade do Diogo, quais são as dificuldades mais comuns que os microempreendedores têm no início? Linha de crédito, que é muito difícil, né? No começo, as pessoas precisam, o microempreendedor, ele precisa ter um jeito de conseguir girar o caixa dele, então linha de crédito no começo é mais difícil, mas o que eu percebo que a maior dificuldade mesmo é a coragem de ter o seu negócio, é de sair com o seu produto de dentro de casa e vender para fora. Alguns têm, outros é mais difícil de conseguir, porque precisa, além de tudo, precisa saber vender, saber falar do seu produto. Às vezes a pessoa cozinha muito bem, mas tem muita dificuldade para falar e para vender. Então, além da linha de crédito, tem essa questão da venda mesmo, de ser um vendedor do seu produto. Sim. Agora eu pergunto para você, Diogo, você teve esse planejamento no início? Olha, no começo foi complicado ter esse planejamento. Acredito que era a minha principal dificuldade. E sobre essa questão da linha de crédito também foi muito difícil, porque eu era menor de idade e a minha saída nisso foi pegar o cartão de crédito do meu pai.
Nesse ponto, seus pais, eles super te incentivaram, te apoiavam, né? Sim, graças a Deus. E como é que você fez esse planejamento, assim, você não tinha nem um rascunho, nada? Como você falou, né? No início foi tudo por um hobby mesmo, ali uma vontade de conseguir uma grana extra, período de escola, mas você tinha aí alguma pontinha de planejamento, assim, ou nada? Tinha, com certeza. Tinha algum rascunho ali no papel, como o André disse. Foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu fazer. E, Diogo, de onde você tira inspiração para desenvolver um novo produto? Olha, a gente tem bastante produto hoje. A gente tem barra de chocolate, a gente tem copos da felicidade, que a gente apelidou carinhosamente de Guinho da Felicidade, que é o nome da nossa marca. E a principal inspiração é sempre ficar atento às novidades do mercado. A confeitaria é um negócio que todas as semanas alguém lança algo novo, todas as semanas alguém pede alguma coisa diferente. Então é sempre importante estar alinhado com essas novidades e sempre ouvir a pessoa que mais importa nisso, que é o consumidor. Ele que vai dar o direcionamento que a gente precisa seguir. Sim, com certeza. No Instagram, que você falou que é muito ativo no Instagram, né? Você recebe ali muitas sugestões de novos produtos, de sabores para fazer as trufas? Sim, com certeza. E fico muito alinhado às novidades que outras pessoas estão lançando também, para eu poder adaptar para o meu negócio e fazer um doce com diferencial que tem no mercado. Bacana. André, como que o Diogo pode se diferenciar no mercado até certo ponto concorrido, podemos dizer assim? Camila, Diogo, acho que ele já está fazendo um processo que é interessante, que é analisar o mercado, né? Quais são as tendências, quem está lançando novidades. Eu digo sempre que a gente tem que analisar tanto o mercado interno quanto o mercado externo, principalmente ver o que está sendo de tendência no mundo lá fora, mas principalmente não perder a característica do seu produto. A gente tem que lembrar sempre que produto, para ele poder evoluir, crescer, a gente tem que lembrar da nossa história. Por que foi criado, da onde surgiu, qual que é a história, qual que é a nossa storytelling mesmo do produto, né? Aquilo que fez você abrir. E aí não perder a essência. Se não perdeu a essência, o que vier de novidades vai ser um agregado a mais e aí você vai conseguindo se destacar. Não pode deixar a marca morrer. Então tem que ter uma história por trás e essa marca ela tem que ser muito forte. O cliente ele se identifica muito com a marca, não só com o produto. Produto todo mundo faz, brigadeiro todo mundo vai fazer. Mas a marca em si ela tem que remeter a algumas coisas que o cliente se compre aquele produto e compre aquela marca. Gente, o bate-papo tá ficando gostoso, hein? Mas a gente vai precisar ir agora para um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o empreendimento do Diogo, a Guinho Trufas. Não saia daí, Vida de MEI volta já. Estamos de volta com o programa Vida de MEI. E quem participa da conversa hoje é o André Silva, gestor da AS Gestão e Treinamento, e o Diogo Andrade, microempreendedor individual e dono da Guinho Trufas. Voltando ao nosso bate-papo, meninos, Diogo, quero saber de você. Qual foi o pedido mais desafiador que você já teve, já recebeu como empreendedor? Olha, no nosso negócio, a gente não trabalha muito com pedidos sob encomenda. A gente trabalha mais com pronta entrega. E a pronta entrega mais difícil que a gente fez foi a da Páscoa do ano de 2023. Porque o nosso espaço que a gente trabalha lá em casa é bem pequeno e a gente conseguiu um faturamento de aproximadamente R$20 mil. E foi muito ovo de Páscoa que a gente produziu, foi bastante barra de chocolate e foi muito complicado armazenar tudo isso. A gente colocou 4 geladeiras na minha casa. Caramba! Foi muita coisa. Porque a produção hoje é toda dentro de casa, né? Sim. E o que Deus nos ajudou nisso é que todos os dias ia saindo muitos pedidos. Na quinta-feira eu saí para fazer a entrega 8 da manhã e voltei só à tarde. Na sexta-feira eu fiquei praticamente o dia todo fazendo entrega também, na sexta-feira da Paixão. No sábado foi o dia todo e no domingo foi o dia todo também. E foi muito bom porque os doces que a gente produzia de sexta, a gente conseguia produzir na quinta-noite. Porque o espaço que a gente tinha dos doces que já tinham produzido na quinta, já tinha sido liberado. Então foi algo muito de Deus também,
que ajudou muito a gente nesse processo. Que legal! E aí você bota todo mundo para trabalhar em casa, o pai, a mãe, todo mundo com a mão na massa para ajudar na produção. Todo mundo participando, né? Muito e depois bom. a gente rateia todos os lucros também. Muito bom, isso é importante. E quanto tempo que leva a produção de um ovo de Páscoa? Dá para fazer no mesmo dia até. Começando de manhã e terminando à tarde é tranquilo. E você, como é que você fez a divulgação deles? Toda no Instagram, você tirava fotos, postava? A gente fez toda no Instagram e uma coisa muito importante também que é muito legal falar aqui é que a gente usou algumas pessoas que a gente chama de influencers. Algumas pessoas do Recanto das Emas, do Riacho Fundo 2, que ajudaram bastante a gente nesse processo de divulgação. Olha, isso é bacana, gostei dessa ideia dos influencers. Hein, André? É uma boa ideia, não é? Usar influencers, esse tipo de pessoas que têm mais visibilidade para ajudar a crescer o negócio? Com certeza, Camila. Quando a gente fala do microempreendedor, é muito importante entender que as ferramentas que ele tem hoje para divulgação do trabalho dele é realmente a internet, é a forma que eles encontram de poder divulgar o produto e fazer com que ele tenha um alcance muito maior do que se fosse só a divulgação do boca a boca. Digo sempre, o marketing do boca a boca também é importante, é necessário e precisa ser feito, ainda mais quando você tem um produto que é muito mais interno, um produto feito dentro de casa, como é o caso do Diogo. Então, aconselho os dois caminhos, tanto a divulgação quanto o marketing digital também é importante. Bacana, pegou a dica aí, né, Diogo? Agora me fala, Diogo, você já recebeu alguma crítica de cliente que te fez pensar em mudar alguma coisa? Ou alguma percepção tua mesmo de que era preciso mudar alguma coisa no seu empreendimento? Você já passou por isso? Já, com certeza. Nossos clientes cobram muito a gente que nós não temos chocolates amargos no nosso cardápio. Pois é, inclui o chocolate amargo, né? Sim, sim, com certeza. André, e o cliente tem sempre razão ou é preciso ter cuidado ao dar ouvidos às críticas? Camila, Diogo, nem sempre o cliente tem razão. A gente tem que escutar o cliente, a gente tem que dar ouvidos para eles. Importante, como o Diogo disse, né? As pessoas querem muito chocolate amargo. Às vezes ele tem que identificar se realmente faz sentido na linha de produção dele, no mix de produto dele, na identidade da marca dele, se faz sentido ter. Né? Se não vai ser mais um produto que ele vai ter que colocar na linha de produção e às vezes ele pode não conseguir dar conta de toda a demanda. Eu sempre digo para os micro e pequenos empreendedores, é melhor nichar o seu produto inicialmente, fazer com que ele seja conhecido, quisto, sua marca ser reconhecida, para depois você abrir um leque maior de produtos. Então, se o Diogo vê que faz sentido na marca dele ter esse mais uma linha de produção com chocolate, né, amargo, aí tudo bem. Caso contrário, tem que lembrar sempre, né? Tem a parte de armazenamento, tem validade, é outro tipo de temperagem, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a gente não queira abraçar todos os produtos e no final a gente não conseguir dar conta de toda a demanda. É verdade. E quais os desafios de um empreendedor, André, quando o negócio parece ter se consolidado? Se reinventar. A gente sempre está de olho nas tendências, aquilo que a gente falou sobre marca, está de olho nas tendências de mercado, naquilo que está surgindo no mercado interno e externo. Eu sempre falo que a gente é conectado no mundo inteiro, hoje através da internet. Então o nosso cliente não é só o cliente do bairro, é o cliente do bairro, da cidade, do estado, do país e do mundo. Né? Então tem gente do mundo inteiro se conectando a gente através da internet que possa às vezes olhar o nosso produto, divulgar, falar para um amigo. Então a gente tem que estar de olho nisso e olhar para dentro do nosso negócio, né? Entender o que a gente pode inovar, buscar as tendências, reduzir custos, melhorar nossa margem, talvez fazer uma expansão. Às vezes a gente chega num momento que a gente precisa expandir, a gente precisa crescer. Então a gente sempre tem que estar de olho no que o mercado está dizendo, o nosso cliente está dizendo. Muito bom, muitas dicas aí, hein, André? Mas vamos dar uma olhada agora para saber qual foi o momento perrengue enfrentado pelo Diogo. Vamos ver. Olha, o momento perrengue foi quando eu tive que conciliar a minha vida pessoal com a vida profissional. Conciliar a faculdade com o empreendimento é muito difícil e foi a época que eu tive que chamar meus pais para poder trabalhar comigo e eu ensinei todos os processos para eles. E eles conseguiram aprender e tudo mais, e a gente conseguiu conciliar tudo aqui dentro de casa, a gente conseguiu começar a trabalhar junto. E foi muito legal esse processo, a gente começou a dividir os lucros, e foi quando a gente começou a trabalhar em família de fato.
foi quando a minha faculdade voltou em presencial. Comecei a fazer faculdade em 2021. Na época, o meu primeiro semestre foi EAD ainda. E o segundo semestre, em 2021, voltou presencial. Aí eu vi que não ia dar conta de conciliar tudo. E aí eu chamei minha mãe e depois meu pai veio também. E foi muito legal, a gente começou a trabalhar em família. E foi isso. E conciliar tudo é bem difícil mesmo. Porque a gente tem que estudar para as provas, a gente tem os estágios obrigatórios, a gente tem que fazer todas as coisas que a faculdade impõe para a gente fazer, para se formar no tempo devido. E não é fácil tudo isso. Realmente não é fácil, hein? Conciliar faculdade, negócio, produção das trufas, Instagram, né, Diogo? Que ainda tem as postagens constantes. André, conciliar a vida pessoal com o negócio é uma dor que atinge aí boa parte dos microempreendedores individuais, né? Nesse sentido, que dica que você pode dar para os MEIs que estão nos assistindo? Camila, Diogo, eu digo que a primeira coisa a gente tem que estipular uma meta, né? Você tem que ter uma meta de faturamento, tem que se organizar antes, então colocar horários, prazos, limites da sua vida também, mas principalmente quando você é MEI, você tem a dedicação quase que 100% para o seu negócio. Mas você tem que estipular uma meta de faturamento, uma meta de trabalho, para você conseguir conciliar, quem tem mais de uma função, conseguir conciliar todas essas tarefas, essas funções ao longo do dia. Então, estipular horários de trabalho, quanto você quer faturar no dia, quanto que aquilo te representa no final do mês, então quanto você vai se dedicar e principalmente saber quanto você custa como pessoa para o mercado. Do tipo, vou trabalhar fora para uma outra pessoa. Qual que é a minha hora homem trabalhada na área externa, né? Então, se for trabalhar numa outra empresa, quanto que eu custo para essa outra empresa? Dilui aquilo por 30 dias, acha o seu valor hora homem trabalhada e vê se cabe dentro do seu negócio. E quanto você está disposto a abdicar desse valor, né? Um pouco desse valor, e quanto porcentagem você vai jogar para dentro do seu negócio como MEI. Então, eu quero ganhar R$5.000 por mês, R$1.000 por mês, quanto que isso eu tenho que fazer por dia e por hora? E quanto que eu tenho que vender? E aí você vai estipulando as metas diárias, semanais, quinzenais e mensais, e aí você vai seguindo, mas é muito com planejamento e definição de horário e de meta financeira. Sim, e André, ter o apoio da família faz toda a diferença, né? Para evitar alguns problemas, né? Para ajudar também a enfrentar desafios. E quem não tem um parente faz como, André? Busca ajuda. É sempre muito importante buscar ajuda. Mas eu não tenho pessoas, mas a gente tem às vezes tecnologias, informações na internet, vídeos, meios de deixar o seu processo de produção ele mais otimizado e mais rápido. Às vezes alguns produtos que façam com que a temperagem, talvez, do seu chocolate, no caso do Diogo, seja mais rápida. O tempo, um equipamento, coisas que vão fazer com que a sua produção ela se torne mais dinâmica, rápida, para você entregar a sua demanda e você não sofrer tanto com a parte de mão de obra. Caso contrário, se chegar num momento que você realmente precise, tem um volume muito grande de demanda e precise de mão de obra, aí sim você contrata, começa como alguns ajudantes, começa como um teste, um freela, alguém para fazer o final de semana ali, para você conseguir tirar um bom dinheiro no final do mês. Sim, mas é importante então ter uma rede de apoio, né? Diogo, a tua família foi fundamental, né, para ajudar no negócio. Seus pais também viram aí uma boa oportunidade de negócios para eles? Com certeza. Meu pai, ele já está no processo de aposentadoria e ele vê o negócio da família como uma oportunidade dele ter uma renda depois da aposentadoria, né? Legal. Você se sente então seguro em deixar o seu legado para os seus pais assim que você receber o diploma da faculdade, então que você vai focar mais na fono, né? Sim, com certeza. Estou treinando eles para eles seguirem o melhor caminho. Muito bom, Diogo. Vamos ver agora então qual foi o momento aí, pulo do gato, do negócio do Diogo? O momento pulo do gato, acredito que foi em 2020, quando a gente abriu a loja no Instagram, porque naquele momento tudo parecia que iria cair por terra, por causa do Covid. Todas as lojas fecharam, muita gente perdeu o emprego, só que justamente porque todas as lojas fecharam, todo mundo passou a procurar coisas pela internet.
E a gente estava na internet divulgando os produtos. A gente estava na internet divulgando os ovos de Páscoa, divulgando as barras trufadas, divulgando as trufas que a gente estava vendendo. E foi muito legal, a gente conseguiu vários clientes nessa época. A gente começou a fazer várias parcerias pela internet também. A Flávia Rabelo foi uma influenciadora que ajudou muita gente. A Deire também foi uma influenciadora que ajudou muita gente. E tudo isso somou para o crescimento do nosso negócio. Tanto divulgar os produtos pela internet, quanto as parcerias que a gente fez com essas influenciadoras. Outra influenciadora que também ajudou muita gente foi a Vitória. A Vitória foi muito importante para o crescimento do nosso negócio. Muita gente chegou através dela e muitos clientes que são fiéis desde 2021, desde 2022, são graças a essas 3 influenciadoras que ajudaram tanta gente nesse crescimento no mundo digital. Realmente, a rede social hoje é a vitrine de qualquer negócio, né? André, hoje as redes sociais são fundamentais para o sucesso de um negócio. De que forma que o microempreendedor pode estar ali sempre ativo nas redes para atrair mais clientes? É muito importante o cliente ele se identificar com a sua marca e nada mais, nada menos. A gente tem que divulgar esse produto para fora e as redes sociais são muito importantes, elas são fundamentais sim. É muito importante que o empreendedor ele faça com que o cliente faça parte do seu processo. Desde criar um vídeo, fazer uma live, mostrar mais o seu produto, tirar boas fotos, usar a plataforma de divulgação como meio de venda do seu produto. Então, desde deixar link de acesso ao seu WhatsApp de vendas, fazer com que o cliente participe de sorteios ali dentro, fazer com que o cliente visite o seu espaço, caso você tenha um espaço. No caso do Diogo, fazer com que o cliente ele receba o seu produto e possa fazer um outro tipo de venda casada, do tipo, receber o produto em casa, viu no Instagram, consegue marcar mais 2 pessoas, fazer meios de que ele faça a interação com essa rede social, para que o cliente ele se sinta parte dessa marca, né? Ele não se sinta tão afastado do tipo só ser um catálogo de divulgação. Então, usar a rede social é muito importante a mais, não só como uma exposição da sua marca, mas sim uma interação com o seu cliente final. Desde críticas, sugestões, divulgação, promoções ali dentro, de uma forma que ele se sinta cada vez mais acolhido com o seu produto. E André, vale a pena investir em profissionais que ajudam a impulsionar as redes sociais? Lembrando que um dos trunfos do Diogo foi ter contado com a ajuda de influenciadoras para ter sucesso no negócio. Depende do segmento, né? A gente tem que muito analisar o nosso segmento, onde a gente quer empreender e de que forma os influencers ou qualquer outro tipo de divulgação vai fazer sentido para sua marca. Então, muito importante entender. No caso do Diogo, foi muito importante porque é um produto que você tem um afetivo, né? Você come o produto, então você sente, você precisa falar daquilo. Então é muito importante primeiro identificar onde você empreende, que tipo de divulgação você vai fazer e às vezes faz sentido ou não com a sua marca. Você tem que se identificar, tem que ser bom para ambas as partes, porque daí o cliente final, ele sente que aquilo é verdadeiro, que aquilo faz parte do contexto, que não fica uma coisa deslocada entre produto e marca, sabe? Entre o divulgador, quem divulga a sua marca, com quem está consumindo. Tem que ser uma coisa muito, muito bem desenhada e isso o empreendedor ele tem que identificar na hora de fazer só uma boa divulgação. André, e impulsionar o post nas redes sociais, colocar dinheiro mesmo ali, vale a pena? É um bom investimento no negócio? Camila, depende também, depende da localização, depende se você vai conseguir entregar a demanda, porque às vezes a gente impulsiona numa certa localização, numa região, porém aquelas pessoas que estão ali, pelo poder aquisitivo, pela região, pela localização, pelo distanciamento, às vezes não faz muito sentido você fazer essa divulgação impulsionada. Tem que tomar um pouco de cuidado porque as plataformas, e principalmente a gente olhar Instagram, Facebook, eles têm uma quilometragem daquilo, você tem que ter público-alvo, então é muito importante estudar um pouco essa parte de impulsionamento do que só investindo, porque às vezes a gente investe muito dinheiro, mas tem pouco retorno. Colocar isso como meta. Quanto eu quero investir, quanto isso vai dar de retorno para o meu negócio.
meu produto custa X reais, quanto deste produto eu vou investir a mais para ter um impulsionamento desse produto. Elencar os principais produtos que você mais vende, aquilo que faz mais sentido você impulsionar, quanto tem o menor custo, porque como vai ter o custo adicional de marketing nesse produto, o seu valor de venda pode ser um pouco maior, porque você vai ter que repassar esse custo de marketing para o seu cliente no seu produto final, ou sua margem vai acabar diminuindo. E Diogo, você fez uma ação bem pontual com os influenciadores nas redes sociais. Hoje, qual é a estratégia que você usa para atrair novos clientes nas redes sociais? O que o André falou é bem interessante, é algo que eu tento praticar todos os dias dentro do meu negócio, é colocar o cliente no meu dia a dia. É sempre fazer publicações da minha produção, é sempre falar do meu negócio, sempre publicar quando a gente está aberto, quando a gente já fechou. Esse tipo de coisa inclui muito o cliente dentro do negócio e ele para de se sentir usado, ele se sente como parte do processo. E quando a gente inclui ele, até na questão das postagens que você falou, para você marcar e ganhar um desconto na próxima compra, a gente já fez muito isso e a gente continua fazendo hoje no dia a dia. E é algo muito importante que faz o cliente se sentir parte do processo e também amado pela empresa, pelo negócio. Sim, muito bom. Bastidores, né, André? Todo mundo adora assistir um bastidor. É isso mesmo. É muito importante o cliente fazer parte, né? O cliente entender que ele, como o Diogo disse, ele não é usado, ele faz parte daquele processo. Ele vai entender as dificuldades. É muito importante quando o empreendedor ele mostra para o cliente não só o perrengue, né? Não só as coisas boas, mas também tem alguns perrengues. É muito importante porque o micro e pequeno empreendedor ele é muito pessoa, não é uma empresa só. É uma pessoa. Antes de ser uma empresa, ele é uma pessoa ali que ele está empreendendo para ganhar sim o seu dinheiro, mas ele também tem as dificuldades dele, é muito importante. Então a gente diz, eu sempre digo que é muito interessante fazer parte. Óbvio, tudo que for divulgar também tenha consciência do que está divulgando, mas saiba como conversar com o seu público, entender de que forma ele recebe essas informações. É muito importante ver, às vezes, as curtidas em fotos, se é mais vídeo, se é mais foto, em que horários você divulga. Se o cliente está reagindo muito bem ao seu produto e ao como você fala, às vezes a gente tem que identificar de que forma ele gosta de ouvir as suas informações, se ele quer saber mais dos bastidores, ou mais de produções, ou mais dos produtos finalizados, quais são as tendências que você está querendo surgir, às vezes fazer caixinhas de pergunta para que ele possa interagir com você ali dentro, que tipo de sabor você quer lançar, ou que tipo de produto você está lançando no mercado, quais são as tendências da Páscoa que você quer ter, que é o próximo dia, ou Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais. Você vai criando mecanismo que o cliente faça parte desse negócio, desse seu produto e principalmente que ele se identifique com você. Muito bom. E Diogo, como é que está hoje o caixa da empresa, as finanças? Tá dando para pagar as contas certinho? Você tem ali um planejamento também financeiro? Sim. Hoje o planejamento está bem melhor. Hoje o planejamento está mais bem feito, né? Graças a Deus. A gente consegue sim pagar as contas, arcar com todos os nossos compromissos e sempre dá certo, graças a Deus. E André, como a gente estava falando, é importante ter um planejamento para tudo, né? Seja para as postagens nas redes sociais, seja para a produção do negócio em si. Também é importante ter um planejamento financeiro, né? Qual orientação você pode dar para o Diogo nesse caso? Mais importante é ele primeiro analisar o fluxo de caixa dele. Eu sempre falo que a abertura de um novo mês é muito importante a gente ver, principalmente no caso do Diogo, né? A questão da demanda que ele vai ter de produção, o número de encomendas que já tem fechadas. Então é muito importante o empreendedor ele já ir se programando não para o mês que já está operando, mas sim para o mês seguinte. O financeiro a gente tem que estar olhando para frente, né? A gente tem que, primeiro, fecha os custos do mês que você está da competência, do que foi passado, entende onde você teve os maiores gargalos, onde você teve o maior gasto, mas já vai pensando para frente. Então, nas ações futuras que você vai ter, nas encomendas que você já tem e principalmente naquilo que você vai ter que gerar de receita futura. Primeiro, tem que pôr as metas de faturamento, é muito importante. Então, planejamento financeiro é pôr metas. Sem meta, o micro e pequeno empreendedor ele fica à deriva, porque ele não sabe para onde que ele está indo. Ele vai vendendo e se vender bem, se não vender vai ser frustrante. Então, vai pondo metas, nem que for metas pequenas, mas metas é importante ter. Olha sempre o seu fluxo de caixa, diariamente, semanal, quinzenal e mensal. E já faz o planejamento a longo prazo, isso olhando já o ano.
quais são as datas mais importantes, quais são as ações que você vai fazer, como vai divulgar, quais produtos lançar, quanto vai custar, qual o preço que você vai colocar desse produto, para você já ter mais ou menos qual é o seu faturamento mês. E aí você já consegue colocar as metas. Então, mais ou menos, já sei mais ou menos quanto que eu tenho de encomenda para chegar nesse valor que eu estipulei de meta, falta mais X, mais Y, vou ter que divulgar mais, vou ter que vender mais, eu vou ter que correr atrás de novos clientes, eu vou ter que lançar um novo produto, ou vou ter que aumentar um pouco o preço, porque ele está muito abaixo, porque o meu custo é maior. Então, são uma série de fatores, mas o mais importante é a gente tem que olhar sempre para frente. Financeiro, a gente olha para frente ao longo do ano e tudo que a gente tem a fazer. André, quero agradecer sua participação aqui com a gente, viu? Todas as dicas que você deu para o Diogo, para os nossos telespectadores. Obrigada por sua participação aqui com a gente, viu? Fico muito feliz pelo convite. Acho que é muito importante a gente dividir informações. Os empreendedores não deixem de investir, não tenham medo, sempre com muito planejamento, óbvio, mas não tenham medo de empreender. Acho que é muito importante quando a gente tem um sonho, tem uma coisa que a gente quer, algo que a gente gosta de fazer. Se você vê que tem nicho de mercado, que tem público, vai, empreende mesmo. É difícil no começo, não digo que é fácil, mas com muita vontade, determinação, com planejamento, com o pé no chão mesmo, as coisas vão dar certo no momento que tem que ser. Não deixe de olhar para o mercado, não deixe de olhar para a sua vizinhança, para o seu vizinho, para quem vai consumir o seu produto, olhar para o seu cliente, ver como está a sua estrutura interna dentro de casa, se consegue absorver essa demanda, assim como o Diogo conseguiu. Todo mundo consegue, sim. É muito importante que as pessoas queiram empreender, porque eu digo sempre, se a gente conseguir uma nova fonte de renda, mais renda para a gente mesmo, é muito importante e ajuda todo mundo no final. Com certeza. E empreender é sempre um desafio, né? Antes da gente terminar o nosso programa, Diogo, por favor, quero que você deixe aí um conselho, uma dica, uma orientação para aquele jovem empreendedor, assim como você que está começando no mundo dos negócios. Qual a dica que você dá para o nosso telespectador empreendedor? A minha principal dica é que você tenha coragem, que você coloque Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e que você sempre confie no seu planejamento. Confie naquilo que você fez, naquilo que você planejou, e com certeza aquilo vai dar certo. Você tem que planejar, você tem que divulgar, vender aquilo da melhor forma, o seu produto, e fazer também com amor. Acredito que isso é muito importante, porque quando você faz com amor, todas as coisas fluem bem, e além de fazer um produto legal, você ainda consegue vender ele, que é o mais importante. Não adianta nada você produzir e não vender. O vender é o mais importante, é o final do produto, né? É para isso que o negócio existe, para poder lucrar, para poder ter o dinheiro no final do mês, para o empreendedor conseguir pagar as contas. Então tenha coragem, faça com amor e coloque Deus acima de tudo. É isso aí, gente, o programa está chegando ao fim. Muito obrigada, meninos Diogo e André, por estarem aqui comigo mais uma vez, muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada também a você por sua companhia, sua audiência. O programa Vida de MEI volta na semana que vem e eu te espero. Até lá!